agora. A paz, Senhor Jesus, mulheres abençoadas do Senhor. Vamos para mais uma semana de devocional. Vamos começar adorando ao Senhor. Foi por causa dele que eu não parei, que eu estou aqui. Paz, Senhor, pastora Diana, nossa convidada especial de hoje. Vamos começar a nossa semana adorando o Senhor, agradecendo. Será que você já agradeceu pelo seu dia, por você ter aberto os olhos hoje? Vamos estar convidando mais algumas mulheres para estar aqui conosco. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Mande esse aviãozinho aí para mais uma mulher estar aqui conosco. O Senhor tem uma palavra para nós nesta manhã de segunda-feira. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus aparece e me deixa claro que eu não me ver prostrado. Tá difícil. Já vou estar te convidando, pastora. Quantas meninas vão entrando aí? E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra fazer a... Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego. Mas, Senhor, Elaine, seja bem-vinda. Não parei, não desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Caiu, né, pastora? Ai, Senhor, Madalena. Jesus aparece e me deixa claro que ele não quer me ver prostrado. É difícil caminho, mas ele tá lado a lado, enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra... Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Pastor, eu te convidei, pareceu que você recusou. E você vai, Senhor. A paz, Senhor, pastora. Shalom, bom dia. Seja bem-vinda. Amém, muito obrigada. Entrei errado, a câmera estava virada, peço perdão. Sem problema. Estamos aí adorando o Senhor um pouquinho. Amém. E eu já você se apresentar aí. É por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Quando você não der conta, ele vai te ajudar.
Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. É por causa dele. É por causa dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Tudo é por Glória a Deus. causa dele, né, gente? A gente às vezes fala assim, nossa, a gente está passando tanta batalha, tanta luta e você não entende, mas é por causa dele que você consegue, porque se te tirar a presença, você não dá conta. Você não dá conta. Você já viu, pastora, quando às vezes a gente está passando por um processo que a gente está sendo esmagada. As pessoas não têm ideia que se ele tirar a presença, você não dá conta. É verdade. Você não dá conta de prosseguir, porque é por causa dele, é por causa da presença dele que nos dá força, que a gente levanta todas as manhãs, que quando a luta vem, o dia mal vem, é com a presença dele que a gente suporta o processo, que eu falo muito, né? Que o processo é necessário para ser gerado milagre. E às vezes as Glória pessoas a ficam Deus. querendo que o Senhor tire ela dos processos. E o processo é lugar de tratamento. O processo é lugar de cura de feridas, né? É Falo, uma verdade. ferida fechada é um ministério aberto. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Que as pessoas às vezes estão feridas demais e querendo fazer coisas, mas enquanto elas não forem curadas, porque eu falo, uma mulher curada cura outros, mas Ora, uma mulher ferida, ela fere outros. ferem Então, outras. e eu falo, né, que Deus tem feito coisas, conexões na minha vida que é só com Ele, é só por causa dele, né? Porque eu, pastor, era uma improvável, não gostava de falar áudio no WhatsApp, né? Não suportava ouvir a minha voz, mas quando eu decidi ser uma mulher posicionada em Deus, ser uma mulher dependente dele, deixar ele curar as minhas feridas, eu ser curada para curar outras mulheres, hoje eu tenho vivido sonhos de Deus, tenho vivido coisas que eu jamais sonhei, né? A gente está aí para o lançamento de um livro, a pastora está junto comigo nessa, né? E assim, eu jamais sonhei, pastor, escrever um livro. Tinha vergonha de falar, escrever então, como eu não gostava de escrever, jamais sonhei escrever um livro, né? Mas quando você anda em obediência ao Senhor, você Aleluia. colhe as bênçãos dele. E eu sempre ouvia falar, né? Os sonhos de Deus são maiores que os seus. E hoje eu estou vivendo isso, porque eu nunca sonhei o que eu estou vivendo. E eu estou vivendo os sonhos dele para minha vida. Então, eu vou Aleluia. deixar a pastora se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho dela, ela derramar um pouquinho, né, dessa presença que ela carrega sobre as nossas vidas nessa manhã de segunda-feira. Seja bem-vinda, pastora, fica à vontade e Amém. deixa Deus te usar aí poderosamente. Pode orar para nós, né, porque eu coloquei o louvor, a gente não orou ainda, tá Amém. bom? Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Já quero aqui, né, tem duas mulheres aqui. Josi, seja bem-vinda. Bia, Beatriz, seja bem-vinda. Pastora, muito obrigada por esse convite. Que Deus possa abençoar, né, seu ministério, sua vida. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas nessa manhã. É um privilégio estar aqui, né, com esse primeiro convite aí do Mulheres Despertadas 2. Eu sei que Deus vai fazer muito mais conexões. Mas vamos orar, né? Vamos convidar, né? Jesus, a pastora já convidou Jesus através do louvor. Agora nós vamos convidar Jesus através da nossa rendição, do nosso quebrantamento. Pai, nós estamos aqui na tua doce presença. Queremos te agradecer, Senhor, por esse convite. Queremos te agradecer por essa conexão. Pai, é uma conexão que não estava no nosso repertório. Essa conexão, esse livro não estava nos nossos planos, mas o Senhor tem planos infinitamente maiores sobre as nossas vidas. E eu quero te honrar pela vida da pastora, Deus, pela casa, pelo ministério. Desde já, Senhor, colocamos a vida dela e todos aqueles que a seguem aqui nesse perfil, todas as mulheres que vão nos acompanhar nessa devocional, nessa manhã. Que o Senhor tenha liberdade de estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Foi Deus. por causa dele, foi por causa de Jesus. Priscila, seja bem-vinda, diaconisa da minha igreja. Olha, pastora, foi tão rápido que eu não consegui divulgar, né? Então, eu divulguei hoje pela manhã, compartilhei lá. Mas já tem mulheres chegando aí, olha, sejam bem-vindas.
É um privilégio estar aqui. E quando a pastora começou a falar sobre processos, né? Todas nós que estamos fazendo parte desse livro, Mulheres Despertadas 2, passamos por um processo. E eu estou passando por mais um processo, né? Eu estou com um ouvido. Eu comecei na semana de entregar o capítulo para o livro, para a editora, eu comecei com tamponamento de ouvido. E aí eu fui no médico, o médico falou que estava tudo bem com o meu ouvido, fiz alguns exames, estava tudo bem. E ficou um zumbido. Mas todas as manhãs nós temos declarado que esse zumbido ele vai embora do jeito que ele veio, né? E estamos no processo. Então, a gente, como a pastora falou, a gente não pode fugir do processo, porque o processo, ele anuncia o milagre, né? Ele anuncia que alguma coisa boa vai acontecer. Então, o meu processo com esse capítulo desse livro, né? O capítulo do meu livro é De Volta ao Jardim. Foi um tema que Deus me deu. E eu passei por um processo também, né? Hoje eu trabalho com saúde mental, eu trabalho com mulheres, eu sou mentora de mulheres, psicanalista, né, formada. E eu trabalho com mulheres e eu sempre ouvi falar de traumas, eu sempre ouvi falar de problemas vividos no passado, né? E até então, né, a saúde mental ainda não tinha colocado como separado, né? Hoje nós temos abuso emocional, de abuso físico. E hoje a gente já ouve falar também daquilo que eu vivi, de um abuso espiritual. Então, eu passei por um ministério em que nós servimos lá nessa casa durante muitos anos e só depois que eu comecei a estudar sobre saúde mental, anos depois, foi que eu pude perceber que nós vivemos um abuso espiritual. E hoje eu tenho atendido muitas mulheres que passam por abusos espirituais no ambiente eclesiástico igreja. E é um assunto muito pouco abordado nas igrejas hoje, porque é algo novo, né? É algo que foi segmentado hoje. Assim como a gente só ouvia falar de abuso físico, mas no âmbito mais físico mesmo, né? Do estupro, né? Propriamente dito, hoje não. Hoje o abuso físico pode ser um tapa, pode ser um empurrão. Então, hoje a gente já tem essas divisões em saúde mental. Então, eu não queria escrever no meu capítulo exatamente tudo aquilo que eu vivi, detalhe por detalhe. Eu queria apenas falar no âmbito espiritual. Então, esse meu capítulo, a pastora vai ter oportunidade de ler, e eu estou ansiosa por ler todos os outros capítulos de vocês. Mas o meu capítulo eu quis escrever sobre de volta à presença do Senhor. Porque quando nós passamos por um abuso, seja ele de qualquer área, a gente acaba nós acabamos nos distanciando da presença do Senhor, né? E num abuso espiritual, muitas das vezes a gente acaba ficando levantando altares e colocando pessoas do âmbito eclesiástico no lugar de Deus. Muitas das vezes nós colocamos a própria igreja, a instituição, no lugar de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, né? Então, a nós que temos a nossa família, a gente entende que primeiro Deus, depois a família, depois a igreja e instituição, porque a igreja, na verdade, ela é um ajuntamento de famílias, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fracas, igrejas fracas. Então, nós precisamos investir nas nossas famílias. E teve um tempo que eu acabei trocando. Então, eu me tornei uma ativista ministerial. Eu sou pastora há 12 anos. Então, teve um tempo assim que eu comecei a colocar as atividades da igreja muito acima até de Deus, porque às vezes a gente faz as coisas para Deus sem Deus. Não é verdade?
Então, nesse capítulo que vocês vão ter oportunidade de ler, o meu capítulo, é exatamente isso que a pastora falou. Por causa de Jesus. É por causa de Jesus, porque se ele tirar a presença dele das nossas vidas, a gente fica como Coríntios 13, que fala que o vento vai levando de um lado para o outro, né? Um símbolo que não tine. A gente fica sem brilho. E a gente acaba fazendo as coisas para Deus, sem Deus. Então, é sobre isso que eu vou falar no meu capítulo. Mas ontem Deus me deu uma palavra para trazer para hoje aqui, para as mulheres que acompanham a pastora, que é bem por aí daquilo que a gente está vivendo nesse projeto Mulheres Despertadas 2, desse livro que vai sair agora em agosto. E eu tô curiosa, pastora. A senhora vai estar lá para me te dar um abraço? Vou, se Deus quiser. Glória a Deus! Porque tem a possibilidade de algumas fazerem, né, à distância. A gente também está se esforçando para poder estar lá, né, eu e minha família. Então, eu estou ansiosa para conhecer todas as mulheres e abraçar cada uma de vocês e ler cada capítulo e participar um pouquinho da vida de vocês. E o texto que Deus colocou no meu coração, ontem foi uma palavra, assim, muito pontual para esse tempo, que está lá em Isaías 43, o versículo que Deus colocou no meu coração é o 18 e o 19. Então, Isaías 43, versículo 18 e 19, que diz assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova, e agora está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer, né? A palavra que fala de algo novo. E eu quero falar para você, mulher que está aqui, que não importa. Não importa o processo que você passou, como a pastora abriu essa live, ele vai anunciar o milagre. Ele vai anunciar que a bênção está chegando. Então não fuja do processo, não corra do processo. É com lágrimas, é com medo, mas a gente tem que ir chorando mesmo, porque aquele que planta a semente chorando trará consigo seus molhos. Então, nós mulheres, nós passamos por muitos processos, nós passamos por muitas situações, mas aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir aquilo que ele determinou acerca de mim e acerca de você. Nós duas aqui, eu e a pastora que estamos aqui, nós não esperávamos que o nosso processo fosse contribuir para que milhares de mulheres tivessem acesso. E aí, quando a pastora falou no início, na abertura, que ela não esperava, que ela é uma improvável, eu levantei a mão e falei, eu também sou uma improvável. Porque eu também não esperava que eu fosse ser uma das convidadas. Se a gente aqui for responder para vocês como que a gente foi chamada, a gente não sabe dizer. Eu nem conhecia a editora, eu nem sabia, eu nem conhecia esse projeto, né, pastora? A gente nem conhecia. Então, a primeira pergunta que eu fiz quando eu fui abordada é: como você chegou até mim? Como você conheceu o meu perfil lá na rede social? E aí, né, nesse dia, ela falou assim: a gente tá, né? Foi Deus que mandou. Mas na verdade, assim, eu só fui entender que foi Deus numa dos encontros que a gente fez online com a Maeva, e que ela disse assim: não, foi Deus que trouxe vocês aqui. Porque talvez se eu fosse selecionar cada uma de vocês, eu não selecionaria todas. Porque a Bíblia fala assim: o homem vê de um jeito que Deus não vê, porque Deus vê o coração. Então, muitas das vezes, aquilo que parece simples para nós não é simples.
Porque muitas mulheres passaram e vão passar por situações que eu passei, que a pastora passou e que muitas outras passou. Mas o nosso processo não define a nossa missão, o nosso processo não define quem nós somos. Porque para o nome do Senhor Jesus é que são feitas todas as coisas. A palavra diz assim, ó, quer comais, quer bebais, façais tudo para glorificar o nome do Senhor. Então, até, mulher, o processo que você está passando aí na sua vida é para glorificar o nome do Senhor. Até esse zumbido aqui no meu ouvido que eu estou passando por esse processo é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então, só para a gente finalizar essa palavra aqui, olha, não vos lembreis. Não vos lembrar não é que você vai ter uma amnésia, que você vai apagar, não, porque esse processo vai testemunhar das bênçãos do Senhor. Mas não é para você glorificar o processo, porque Deus tem falado muito isso ao meu coração. Tem mulheres que glorificam a murmuração, tem mulheres que glorificam o problema, tem mulheres que glorificam a dificuldade. O que é isso, pastor? É você falar mais do processo, mais da dor, mais da luta do que de Deus. Então ele tá aqui, o zumbido tá aqui. Mas eu não vou ficar falando dele 24 horas por dia. Eu vou ficar, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu creio que esse zumbido vai sumir e glorificar o Senhor e continuar o meu dia durante todo ele e glorificando o nome do Senhor. Então, tudo que cada uma dessas 18 mulheres que estão aqui conosco estamos passando é para glorificar o nome do Senhor. E a palavra de Deus para a sua vida hoje, que Deus me trouxe. A pastora está em qual estado? Minas Gerais. Eu tô no Rio. Então, a palavra que Deus está trazendo do Rio de Janeiro para vocês hoje é: você não está vendo? Eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida. Então, esse processo que você está passando, ele vai forjar o seu caráter. Esse processo que nós estamos passando, ele vai firmar nossa fé em Cristo Jesus. Esse processo, ele vai glorificar o nome do Senhor. Hoje, nós não somos as mesmas que nós fomos ontem e não seremos as mesmas que fomos quando o processo aconteceu, porque nós somos mulheres reposicionadas. Nós somos mulheres que somos despertadas, não por um livro. Nós somos despertadas pelo Espírito Santo todas as manhãs, porque a cada novo amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, pastor? Eu falo assim, se a gente às vezes, igual, né, você falou aí, né, que a gente nem sabe como que a gente foi escolhida, e eu tenho uma coisa para minha vida. Eu ouço tanto assim, eu ando tanto com Deus, que quando a oportunidade chega, eu sei que é Ele. Eu sei que não é homem, que não é mulher que está me chamando. E quando essa oportunidade chegou para mim, não estava dentro dos meus planos, não estava dentro dos meus sonhos. E eu falei, gente, se chegou para mim, é porque é para mim, mas eu não tinha condição nem de pagar. Eu não tinha condição nem de pagar. E eu orando, falei, Senhor, se essa oportunidade é sua mesmo, o Senhor vai me dar a condição de pagar, o Senhor vai abrir o mar vermelho para me passar, eu só vou colocar o pé e o Senhor vai dar o chão. E assim foi feito. Quando eu sempre falo para as meninas aqui, elas riem, né, que eu falo assim, coloca o pé que Deus dá o chão. Isso é fé, gente. Você não está vendo chão nenhum, você não está vendo condição nenhuma, você é uma improvável, você não está vendo, fala, meu Deus, mas como? E você coloca o pé que ele vai dar o chão. Porque quando a gente tem essa fé de alto nível, quando a gente tem essa visão de Cristo para a nossa vida, a gente entende que é por causa dele. Que quem faz é ele, não é a gente. Se a gente olhar para a circunstância, a gente sabe que tudo está falando não. Que tudo está dizendo não, não é para você, é para a pastora Diana lá, mas para você não é não. Para você não. É para outra lá, é para a pastora Raquel Lima, é para a pastora Camila Barros, é para a pastora Viviane Martinello, mas para você não. Mas quando você anda com Ele, quando você sabe quem você é em Cristo, você sabe que com Ele você pode tudo. Sozinha você não consegue
nada, mas com ele você pode tudo. Então, o versículo da minha vida, desde que eu descobri minha verdadeira identidade em Cristo, é esse, Filipenses 4:13, que com ele eu posso todas as coisas. Aleluia. Às vezes, né? Muitas das vezes, pastor, você vai chegar perto, às vezes até de um familiar, de alguém que você ama muito, vai falar assim: não, isso aí não é para você, não. Porque você nem tem dinheiro, você nem tem condição, você não sabe nem falar, né? Quantas pessoas que a gente vê aí tem unção, que é usada por Deus, que às vezes não sabe nem falar um português corretamente, mas não é sobre diploma, não é sobre curso, não é sobre mestrado, é sobre unção, é sobre presença. O que a gente precisa é da presença. Se a gente tiver a presença, o resto não será acrescentado. Ele vai abrir uma vermelha, mas marchar, acreditar, confiar é conosco. Abrir uma vermelha é com o Senhor. É com ele. E às vezes eu falo muito, pastora, que o meu chamado é na rede social, e o Senhor me deu um propósito que é inspirar mulheres a ganhar vidas para Jesus através do seu Instagram. Como? Vamos falar, hoje eu tenho quase 2.000 seguidores no meu Instagram. Você sabe que se você pegar uma igreja com 2.000 pessoas, é uma igreja muito grande. Sim. Né? E às vezes as pessoas estão preocupadas lá com a igreja que ainda está começando, tem 20, 30, mas às vezes tem 10.000 seguidores no seu Instagram. E se ela vir falar do amor de Jesus, falar apenas, como a senhora falou, apenas a sua história, você apenas contar a sua história, o seu processo, como foi que você venceu, que por causa dele você venceu, que com ele você venceu, e mostrar a glória dele, quantas pessoas você pode ganhar para Jesus aqui no seu Instagram. Só que tem um problema, o espírito de intimidação, de medo, tem paralisado as mulheres que querem, carregam a presença, querem falar do amor dele, mas aí o espírito de Jezabel às vezes chega para elas e começa a falar: você não é capaz, que isso? Você vai aparecer lá? As pessoas vão rir de você. Sabe aquela sua amiga? Ela já começa: nossa, você tá parecendo blogueira, hein? Você tá parecendo. Aí as pessoas param no meio do caminho. Sendo que aqui a gente tem condição de ganhar muitas vidas para Jesus, multidões para Jesus, apenas contando a nossa história. Eu cito muito a história de Jonas, né? Jonas teve um chamado, o Senhor falou para ele ir para Nínive. O que ele fez? Foi para o lado contrário. E quando a obediência gera bênção, desobediência gera maldição. E o que você quer? Quando Jonas desobedece, ele coloca em risco todas as pessoas que estão dentro do barco com ele. Então, a nossa desobediência pode estar colocando em risco alguém dentro da sua casa. Às vezes o barco está balançando, está entrando água porque você está desobedecendo. Porque muitas já sabem o seu chamado, já sabem o que Deus já falou para elas, já sabem às vezes o seu propósito, mas às vezes por medo, por vergonha, por você achar pequena demais, porque eu já fui essa lá atrás, que me achava pequena demais, né? Eu achava que eu não era capaz, que eu não podia, que eu não sabia falar. E quando eu decidi me posicionar em Deus, ser dependente dele, quando eu decidi, né, colocar o pé e deixar ele me dar o chão, a minha vida começou a ser transformada. Porque mulher de oração eu já era há muito tempo, mas muitas das vezes a gente ora, mas não tem ação. É verdade. Está sem ação. A gente fala que quer viver o chamado, né? Às vezes eu brinco, eu pergunto para elas: quem é que hoje pode falar para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Não sei como, não sei para onde, mas eu estou disponível. Mas na hora que a gente vai lá e fala assim: vamos lá fazer um devocional comigo? Ah, não estou pronta ainda não. A gente não está pronta, não. A gente nunca está pronta. Eu tenho que te falar isso aqui hoje. Você nunca está pronta. Você vai, que ele vai te preparar no meio do caminho, mas você nunca vai estar pronta. E o que as pessoas falam? Ao dia que eu tiver um celular bom, eu vou. O dia que eu tiver um escritório, uma casa bonita para me fazer um devocional, eu vou. Quando eu comecei, pastora, eu comecei com um celular que eu tinha, com uma caneca que eu colocava meu celular dentro da caneca, uma leiteira atrás para segurar a caneca. Eu comecei sem saber, eu não era pastora quando eu comecei sem saber, mas eu só fui. O Senhor me apresentou amigas dele, o Senhor foi fazendo conexão com mulheres de Deus, que elas já carregavam muito presença, e elas foram derramando aquela presença sobre a minha vida, e eu estava ali para receber cada dia mais, com fome, com sede, e aí eu fui sendo lapidada, ali eu fui sendo tratada. Para hoje eu estar aqui inspirando alguém, eu precisei começar do jeito que eu estava, e quando eu comecei eu estava destruída. Eu estava arrebentada, foi o momento de maior dor da minha vida, o momento que eu estava passando mais dificuldade no meu casamento. Então, assim, se eu olhasse para a circunstância, eu não iria. Mas eu olhei para quem? Eu olhei para Deus. Então, a gente não tem que olhar para a circunstância, a gente tem que olhar para Deus. Quando a gente olha, né, lá em Salmos não fala, né, que a gente tem que olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. E às vezes as pessoas estão olhando muito para as circunstâncias. Sim. E uma coisa que o inimigo usa muito, né, quando a gente decide falar isso aqui, se posicionar, é o quê? É as frustrações, as críticas. Muitas pessoas estão parando
por causa das críticas. Porque E por a senhora conta da pode ver uma coisa, se tiver comparação também, né? e comparação. E outra, às vezes 10 pessoas, 9 te falam pra você ir, uma fala pra você não ir. Aí você já não tá querendo ir, você vai escutar uma e deixar as outras 9 que falou pra você ir. Uma te criticou. Às vezes você foi pregar na igreja a primeira vez, aí chegou lá, alguém te criticou. Aí você já quer parar, isso aí não é pra mim mesmo não, porque lá, a irmã não gostou, não é sobre as pessoas, você não tá ali para agradar a pessoa, você tá ali para agradar Jesus. Você tá ali para obedecer e fazer a vontade dele. E eu falo muito, né? Que hoje, o que está acontecendo? As pessoas estão mais preocupadas em agradar pessoas que agradar Jesus. Às vezes estão sentando a mesas para agradar pessoas. Ah, se eu não for naquela festa, fulano vai ficar com raiva de mim. Mas será que aquela festa está agradando Jesus? Você está ali? Então, hoje, eu falo muito, a gente tem que escolher as mesas que a gente quer sentar. Pai, Senhor, Ju, a gente tem que escolher as mesas que a gente quer sentar, né? Eu falo muito, hoje, com a rede social, às vezes a pessoa não está tendo condição de ir até a igreja, mas tem muitas coisas que ela pode apenas com a rede social se abastecer e encher dessa presença até ela conseguir chegar lá na igreja. Né? Hoje tem muitas pregações que a pessoa pode estar fazendo um almoço, estar ouvindo. Hoje eu, por exemplo, eu tenho grupo de oração pelo Google Meet, tem devocional pelo Google Meet, tem culto toda segunda-feira, 5 horas, pelo Google Meet. Então tem muitas coisas que às vezes a pessoa sentada dentro de casa, ela está abastecendo. Só que às vezes as Sim. pessoas não querem sentar essa mesa. Pai, Senhor, Tati. Então, eu falo que a gente tem que sonhar mais também, né? Porque às vezes tem gente que está tão ferida, machucada, que elas não sonham mais, não acham que com ela vai acontecer. Ah, aconteceu com as pastoras aí, mas comigo não vai acontecer, não. Comigo é diferente. Ah, pastora, você que não sabe a luta que eu estou passando. Não, ninguém sabe o processo que a gente está passando também. A gente está Ninguém aqui vivendo sabe. sonhos, mas a gente tem processo todo dia. A gente mata um leão todo dia. A gente, às vezes, é oprimida todo tempo. Eu falo muito, né, pastora? Que às vezes as pessoas falam assim, você não sabe a opressão que eu estou passando. Você está lutando pela sua causa. Agora, a gente que é pastor, a gente está lutando por uma Por, multidão. Eu tenho um por grupo de várias jejum, causas. que esse ano o Senhor falou comigo que era para mim fazer um grupo, chamar mulheres para jejuar, porque a igreja hoje não se fala muito sobre o jejum. E a gente está aí no jejum de 40 dias, já fez 7 dias, 14, 21, e está sendo sobrenatural. A autoridade espiritual que nós temos Sim. ganhado com o jejum, né? E Nós, às vezes, nós mulheres, algumas mulheres que estão aqui assistindo essa live, nós estamos em jejum. Nós temos também na nossa igreja a Segunda-feira Santa. Então, por isso que eu falei para a pastora, pode ser segunda-feira, porque segunda-feira nós estamos em jejum e é um dia todo de oração e essa oração não é presencial também, né? A gente pega lá o grupo das mulheres e a gente faz um dia de oração e jejum. Então, a nossa oração se encerra às 18 horas da manhã. Então, desde as 5 e pouquinho da manhã já tem mulheres orando e colocando as suas orações no WhatsApp gravadas para alimentar a cada uma. E a gente faz isso já há um tempo, né? De separar toda segunda-feira para nos consagrarmos, né? Para mortificar a nossa carne, para estarmos mais sensíveis à voz do Senhor, para nos alimentarmos da palavra. E aí as pessoas falam assim, mas passaram o final de semana na igreja, por que vai fazer na segunda-feira? É porque na segunda-feira que começam as batalhas, né? com Então é na certeza, segunda-feira que a gente às vezes fica, ai, fiquei tão bem no domingo, pra quê, né? Vou dormir até mais tarde, ou então vou trabalhar, mas eu vou ficar dispersa. Não, é na segunda-feira que a gente precisa despertar e falar, não, vamos continuar. Vamos continuar naquela atmosfera, vamos continuar ligadas no Espírito Santo. Então, hoje nós também estamos aí em jejum e oração e juntos aí com vocês também que estão nesse propósito de 40 dias. Glória a Deus por isso. e eu falo que as pessoas não têm ideia como o jejum é sobrenatural. O jejum traz resposta de oração. O jejum traz autoridade espiritual, traz crescimento espiritual, que ao mesmo tempo que você está jejuando, você está orando, você está adorando o Senhor. No nosso grupo, a gente tem os horários de estar adorando, tem os horários de estar colocando oração. Então, isso, assim, é sobrenatural. Só que hoje, muitas das vezes, você chama as pessoas para jejuar, elas não querem. Elas não querem pagar o preço. Ah, não, jejuar, nem sei qual foi a última vez que eu jejuei, pastor. Ah, não sei se eu dou conta, não. E o que o jejum te traz? Domínio próprio. Quando você começa Domínio a ter próprio. domínio próprio sobre a comida,
você começa a ter domínio próprio em outras áreas da sua vida. Você vê que você pode, que você consegue. E deixa o Senhor governar a sua vida. Então, assim, o jejum tem sido sobrenatural. Crescimento espiritual sem jejum não existe. Não existe Sim, crescimento espiritual sem jejum, sem palavra, sem oração. Jejum só de comida é dieta, não é jejum espiritual, né? Então, quem quer ter um crescimento espiritual, vai jejuar. É sobrenatural. E eu falo assim, o difícil é você começar. As meninas que estão aqui comigo já estão desde o primeiro jejum. Ninguém consegue parar. De tão sobrenatural que é. A gente encerrou agora, né? Vários pastores, vários intercessores. Fizemos 7 dias de oração sem cessar. Com um apóstolo aleluia. que te acompanha. Foram 168 horas, pastora, de oração sem cessar. De meia e meia hora tinha um intercessor entrando e orando. E foi sobrenatural o que Aleluia. aconteceu. Quantas pessoas foram libertas de demônios, quantas pessoas foram curadas, quantas portas de emprego que se abriram devido ao quê? Oração e jejum. Porque aquelas pessoas que estavam ali intercedendo, todos estavam jejuando e todos estavam intercedendo. E amor, gente, viver, ser pequeno Cristo aqui na terra é isso. É você orar para alguém que você nem conhece, é você jejuar para alguém que você nunca viu na sua vida. É você orar para uma nação que às vezes você teve alguma visão, alguma coisa, e você orar para aquela nação que você nem conhece ninguém, que você nunca nem pisou lá. Então, assim, é sobrenatural o que o Aleluia. jejum faz na nossa vida, né? A gente tem testemunhos aí de pessoas que ganhou tanta autoridade durante o jejum. A gente fez um há pouco tempo de 24, sempre faz o de 24 horas também. E pessoas que estavam no jejum, né, com o filho em casa, indo para a macumbaria, levando as coisas para dentro de casa, ela teve autoridade no nome de Jesus para pedir ele para arrancar tudo da casa dela, e ele arrancou tudo da casa dela, devido a um jejum. Glória a Então, Deus. às vezes a gente fica rodando no deserto. Ah, mas comigo não acontece. Ah, mas eu estou orando e a resposta não vem. Renuncia mais, faz mais para Deus, passa mais tempo com Ele. Eu falo que às vezes as pessoas estão precisando passar mais tempo com Deus. Ela falou uma coisa muito importante, né? As pessoas às vezes acham que foi na igreja no domingo ou na terça, os dias do culto, acabou. Elas não Acabou. precisam de buscar mais, elas não Não se precisam de orar mais abastece em mais. casa. Aí ela vai o quê? Esfriando. Ela só tá quente quando ela estava na igreja. Agora não, nós somos a igreja de Cristo. É em todos os Sim. lugares, é todos os dias. A gente precisa buscar todos os dias. A gente sabe lá da parábola das 10 virgens, 5 estavam abastecidas com azeite, 5 não. Na hora que as 5 saiu para abastecer o azeite que estava faltando, o noivo veio e elas ficaram de fora. E aí? Você quer ficar de fora ou você quer ficar de dentro? Você está preparando a sua botija de azeite ou não? Então a Eu costumo gente. dizer que a gente precisa ter fome e sede de Jesus todos os dias, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada, pastora. Não tem riqueza, não tem nada que ocupe o lugar de Jesus. Jesus, ele é a fonte, ele é tudo. Eu costumo falar assim, ou Jesus é tudo, ou Jesus é nada. Porque ele não aceita, ele não divide a glória dele, né? Ele quer estar no primeiro lugar. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala assim, ó, se você quiser aceitar Jesus, né? Quando a gente já tem mais intimidade, a gente fala, olha, o nosso Pai, o nosso Deus, ele é um Deus ciumento, porque ele quer estar em primeiro lugar. E com ele não tem família, não tem carro, não tem emprego, não tem nada. Ele quer estar em primeiro lugar. Então, ou Jesus é tudo, ou Jesus não é nada, porque ele não vai ser o segundo lugar, ele não vai aceitar estar em terceiro lugar na nossa vida. Então, é a palavra de Deus que nos edifica, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que traz cura. Tudo foi feito por meio da palavra. Né? Tudo que ele fez foi por conta da palavra. Então a gente precisa se alimentar de quê? Da palavra. A gente precisa estar falando com quem? Com o dono da palavra em oração, que é o Senhor. A gente precisa o quê? Mortificar a nossa carne em jejum para ouvir ele. Porque senão a gente fica com um monte de vozes na nossa cabeça e a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque a gente está cheio. A gente está cheio de si, cheio de problemas, cheio de circunstâncias, cheio de preocupações. E a gente precisa se alimentar dele, porque ele é a nossa fonte. Então, vai com medo mesmo, faça com medo mesmo. Eu também, eu participei também por um período de fazer lives, né?
todos os sábados, e eu fazia devocional aos sábados, e eu dei uma pausa, né, devido à correria do dia, eu falei, eu vou parar, e aí entrou a intimidação, o medo, aí a gente começa a falar assim, mas tem tantas mulheres que fazem lives no mesmo dia, no mesmo horário, às vezes a sua live tem 10 pessoas, às vezes tem 20, mas é o que a pastora falou aqui, né? A gente está alcançando elas. Coisa que a gente não Se uma faria pessoa estiver ali, se uma numa pessoa estiver segunda-feira, a gente não conseguiria alcançar 18 mulheres, de repente, na igreja, porque a maioria está trabalhando, então a gente está aqui alcançando cada uma de vocês através dessa ferramenta poderosa que é a internet. Então, eu costumo ensinar para os meus filhos o seguinte: a internet ela é uma arma poderosa. Mas ela é tanto uma arma de bênção quanto uma arma de maldição. E aí é por isso que a gente precisa pedir sabedoria ao Senhor para saber como usar essa ferramenta. Então, muitas mulheres ganham dinheiro pela internet. Muitas mulheres falam de Jesus pela internet, assim como a pastora, né? Muitas mulheres trazem algo novo, quebram paradigmas através de um post, através de um versículo, através de uma chamada para uma live. Então, nós precisamos usar essa ferramenta hoje. Não é como era quando a gente era criança. Quando eu era criança, a gente entregava folheto na porta da igreja, a gente fazia aqueles evangelismos, mas hoje não é assim mais. Hoje são poucas as igrejas que conseguem fazer aquele evangelismo de porta em porta, de entregar o folheto. E como que a gente foi perdendo isso? Porque a gente entregava o folheto, as pessoas amassavam, jogava no chão ou então colocava no bolso. Hoje a pessoa para ouvir a gente numa internet, num vídeo, num story, a pessoa para ouvir a gente no WhatsApp, num áudio. Então a gente precisa se atualizar e usar essas ferramentas, assim como a pastora tem usado, para alcançar vidas. Para alcançar, né? Para alegrar o coração de Deus, porque só há festa no céu quando um pecador se arrepende. E eu falo muito, né, pastora, que o inimigo usa tanto a rede social para acabar com a mente das nossas crianças, pornografia. Por que não usar ela para glorificar o nome do Senhor? Por que não chegar aqui e contar para as pessoas o que, que Deus fez na sua vida? Né? O que, que Deus, da onde que Deus te tirou? Às vezes você estava num vício, você estava num crack e Deus te tirou. Às vezes você estava numa depressão, né, pesando lá 30 quilos, 40 quilos e Deus te curou, te tirou. Você vai vir aqui contar a sua história. Né? Às vezes você estava lá no homossexualismo e Deus te tirou. Quantas pessoas você pode impactar contando a sua história na rede social? E às vezes você fica lá, não. Mas o que, que as pessoas vão pensar de mim? Não, o que, que vai falar? Igual a pastora falou, não, já tem tanta gente fazendo. Pastora, eu tô aqui, as pessoas que vão se conectar comigo é uma. Se você estivesse lá fazendo o seu devocional, eram outras pessoas que iam conectar com você. As Sim, mesmas pessoas que entram no seu, não iam entrar no meu. Eu tenho dias que sim. eu estou fazendo devocional aqui, que chega pessoas, eu tenho pessoas que me assistem da Angola, de Portugal, e eu nunca vi essas pessoas. E elas entraram no Instagram e Deus direcionou elas, porque eu falo que não é a gente que escolhe, é Ele que escolhe. Cada pessoa que me acompanha no meu devocional, ninguém foi escolhida por mim, não. Como nós fomos escolhidas por Ele para fazer parte do projeto do livro, Ele também escolhe as mulheres que estão com dor, que falam assim, essa aí vai se encaixar com a história da pastora André. Não, aquela outra ali vai se encaixar com a história da pastora Diana. Cada uma vai encaixar com uma, mas é Ele que direciona. E às vezes a Sim. gente tem esse pensamento. Quando eu comecei meus devocionais, tinha um dia que eu fiz o devocional, não tinha ninguém no devocional. E eu falei assim, eu tô aqui, não é por pessoas, eu tô aqui para obedecer e fazer a vontade do Senhor. No outro dia entrou uma mulher que ela falou assim, pastor, desde esse dia, nunca mais eu vou esquecer da sua vida, porque eu estava deitada no sofá pensando em tirar a minha vida. E quando você Meu falou, Deus. levanta desse sofá, porque Deus tem uma nova história para você. Eu levantei, hoje ela é usada por Deus, é uma intercessora. Mas e se, Aleluia. porque não tinha ninguém, eu paro naquele dia? E se naquele dia eu paro, hoje não teria 21 mulheres aqui nos assistindo. E se naquele Sim, dia eu paro, hoje a gente não estaria fazendo parte, né, de coautoria de um livro, Mulheres Unidas no Mesmo Propósito. Que eu falo que quem escolheu aquelas mulheres foi ele.
Ele Foi escolheu dele. aquelas mulheres para viver o seu propósito, contar a sua história e inspirar, porque o nosso livro, gente, vai chegar em todos os lugares, vai chegar em outras nações. Tem mulheres do livro dos Estados Unidos. Então, a minha história da pastora que é do Rio, eu sou de Juiz de Fora, vai chegar lá nos Vai Estados chegar Unidos. lá nos Estados, Vai onde a chegar gente, eu não fui ainda, né? Eu nem não fui, vai chegar lá antes da gente. E talvez a gente nunca vá, né? Mas a história já chegou. Tem uma a história. frase de Martin Luther King que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos justos. É verdade. Isso é muito forte, porque muitas das vezes a gente se sente, nós como mulheres, nós nos sentimos menores. Nós nos sentimos, né, como aquele versículo que fala, o menor da casa. Só que Uhum. Deus, ele escolhe os que não são para confundir aqueles que são. É verdade. Então, a gente não tem que endeusar isso, não, também não, mas a gente não, e ficar falando eu sou pequena, não. A gente tem que simplesmente fazer por amor a Ele, fazer por amor a Jesus. Se Ele abriu a porta, nós estamos entrando por ela. Então, quando me fizeram o convite, eu dei uma pesquisada, entrei no Instagram da editora, vi que era algo, né, sério, não dei resposta naquela semana, conversei com meu esposo, falei, olha, aconteceu isso, recebi essa proposta, e aí ele falou, vamos orar. E aí Deus nos trouxe paz naquele momento, a gente sentiu paz, e a paz de Deus, ela precisa ser a nosso balizador, né? Precisa ser o crivo. A paz de Deus precisa exceder o nosso coração. E aquele convite me trouxe paz. Então eu falei, Senhor, eu, eu sou uma improvável para estar neste livro. Eu não sabia por que eu estava neste livro. Mas se o Senhor está abrindo essa porta, eu vou entrar por ela. Assim como eu li nesse texto aqui, né? Eis que porei um caminho no ermo. Ou seja, ele vai fazer coisas novas, coisas inimagináveis. São leitoras que vão ler, como a pastora disse, são leitoras que vão ler este livro que nós não conhecemos, que nós não sabemos de onde são. Mas olha, eu não te conheço, mas o Pai te conhece. Você tem um pai. Você é filha, você não é filha de um Zé Ninguém, você tem um pai. E esse pai, ele te conhece desde o ventre da mãe. Esse pai, ele me conhece, ele conhece a pastora Andréia, ele conhece cada uma de vocês que está aqui. Então não pense que a sua história está passando desapercebida, porque existe um pai. Aleluia. E esse pai se chama Emanuel, o Glória, Deus glória, conosco, sempre presente. glória. Ele está aí agora na sua casa. Aleluia. Ele está aí agora no seu quarto, ele está aí no seu trabalho, nessa condução aonde você está vendo esse vídeo. Eu quero te dizer, mulher, que ele te sonda e ele te conhece. E assim como está sendo na nossa vida, a gente não bateu nessa porta. Porque a palavra diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. A palavra diz assim: se atentamente ouvirdes a minha voz e a obedecer. Aleluia. As Glória. minhas bênçãos te alcançarão. Esse livro a gente não tem venda ainda. Mas esse livro já vai, nós já cremos que ele já está sendo uma bênção na vida de muitas mulheres. E esse livro vai ser traduzido, ele vai alcançar nações. Esses dias lá, na reunião online que eu tive, a pastora acho que não estava, mas foi em outra, né? Participou de outra reunião. Aqui eu participei, tinha uma pastora brasileira lá nos Estados Unidos e tinha uma pastora angolana lá nos Estados Unidos. Então, olha que maravilha! O nosso livro tinha mulheres do Rio de Janeiro, tinha mulheres de Minas Gerais, tinha mulheres de outras regiões que estavam ali compondo esse livro, falando o mesmo lugar, dos quatro cantos da terra, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que a graça do Senhor nos alcançou. Aleluia!
E Glória a assim como Deus, a aleluia. graça dele nos alcançou, eu quero dizer que a graça do Senhor já te alcançou. Nós passamos por uma pandemia, nós somos sobreviventes. O Senhor nos permitiu permanecer nessa terra por um propósito, para alcançar um destino. Glória a Deus. Então, creia que caia por terra todo misticismo, que caia por terra todo sofisma, que caia por terra todas as palavras que Satanás falou sobre você. Cada palavra que Deus falou a teu respeito vai se cumprir. A Glória, palavra diz assim, ó, passarão céus e terra, glória, mas as minhas palavras não hão de passar. glória. Então creia, mulher, que você não é mais uma no meio da multidão. Creia que você tem um pai. Eu não sei por que Deus está falando sobre paternidade espiritual aqui, mas talvez tenha mulheres aqui que não tenha tido um pai bom, um pai biológico bom, mas o seu pai celeste, ele é bom, ele é amável, ele é triuno, ele é santo, ele é íntegro. E os Glória a Deus. pensamentos dele a teu respeito são pensamentos de paz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Você estava falando aqui, eu imaginando, né? Imagina, uma pessoa lá nos Estados Unidos vai ler a história da pastora Diana e vai falar: Meu Deus, eu estou passando isso que essa pastora passou. Eu vou me conectar com ela agora, porque é ela que vai me ajudar, é ela que é a Aleluia. resposta de oração que eu pedi para Deus. Eu estou falando aqui, estou arrepiando, né? E é sobre isso, gente. É sobre Aleluia. isso. A gente simplesmente contou a nossa história, um pouquinho da nossa história, e aquela história que cada uma contou vai ser resposta de oração para milhares de mulheres. Mulheres que às vezes estão Aleluia. pensando em parar, mulheres às vezes estão pensando em tirar a sua própria vida, mulheres às vezes estão achando que é pequena demais, que tem chamado, que tem unção, mas vai se inspirar na história de alguém na hora que às vezes falar, vê lá a pastora Andréia contar, eu não gostava de falar no WhatsApp, olha, hoje estou fazendo parte da coautoria de um livro, tem meus devocionais, né? Cada dia que eu entro aqui, aparece uma mulher falando, pastora, você foi resposta de oração para minha vida. Eu jamais imaginei viver isso, eu jamais imaginei, só de eu abrir minha boca para vir falar do amor de Deus, que eu seria resposta de oração para tantas mulheres. E no dia da minha reunião lá com a Maeva, ela falou uma coisa, né? E é a frase da minha vida quando eu comecei meu chamado. Que o Senhor me deu essa frase, que é, filha, eu vou te levar a lugares que seus pés não podem chegar. Aleluia. E esse E olha aí se livro é o cumprindo. cumprimento. Esse livro é o cumprimento da promessa. Glória a Deus. E eu estava entendendo assim, eu não pensava em livro, né, pastor? Então, eu já tenho meus grupos de oração, já tenho meu devocional, que eu sei que tem gente lá da Angola, tem gente, já fiz live com gente ali dos Estados Unidos. Eu imaginava de ser só isso. Através do devocional, eu chegaria a outros lugares. Mas não, é através de um livro, né? Que eu creio que é o primeiro de muitos, que a gente vai Amém. fazer parte, que a gente vai inspirar mulheres. Por isso que eu sempre falo com elas, né? Só vai, que o Senhor te capacita no meio do caminho. Só E vai. muitas das vezes, pastora, a gente limita Deus, né? Aí, às vezes, vamos supor, aparece uma proposta, igual apareceu para mim do livro. Ah, não vou nem procurar saber, porque eu não tenho dinheiro para fazer. Cadê o Deus que vocês Ninguém querem? O tinha, dono do ouro da né? prata. Ninguém tinha. Ele prepara tudo, é ele que prepara. E isso aí é fé. É você olhar para a circunstância e ver que você não tem condição, mas você olhar para o tamanho do seu Deus e saber que ele é o Deus do impossível, é o Deus dono do ouro e da prata, que pode todas as coisas. Então, assim, eu creio, né, que Deus está abrindo uma vermelha para a gente passar, para a gente impactar aí uma Amém. multidão de mulheres. Eu falo muito que o nosso sim hoje é a resposta de oração de muitas mulheres amanhã. Então, o meu sim lá atrás vem sendo resposta de oração de muitas mulheres. E eu falo que o sim para o nosso chamado, porque até para o chamado, pastor, tem gente que tem chamado de pastor, de missionário, de diaconisa, e está falando não, achando que é pequena demais, que não pode. E às vezes o sim dela vai salvar alguém que está no vício dentro da casa dela. Às vezes o Amém. sim dela vai curar alguém de uma enfermidade da família dela. Às vezes o sim dela vai curar alguém de uma depressão, porque chamado não é sobre nós, é sobre o outro. A gente precisa entender isso. Aleluia. Chamado não é sobre nós, é sobre o outro. É sobre cuidar do outro. E eu falo muito, né? Que a nossa história, né? A gente aí que é pastora, é mentora, o que é ser mentora? É você olhar para trás e aí vem alguém lá chorando, escorrendo lágrimas de sangue, e você fala: vem cá que eu vou te dar a mão. Vem cá, porque eu já tive aí, eu sei a dor
que você está sentindo hoje, porque eu já tive aí. Porque só pode ajudar quem já teve lá, gente. Porque eu falo muito, pastor, quem já foi curado de um câncer tem autoridade para falar o que é uma cura de um câncer. Sim, Eu nunca fui curada de um câncer, eu vou orar, eu vou interceder, mas eu não tenho a autoridade que a pessoa tem. Quem já teve um sim, casamento destruído, passou por uma reconstrução, ela tem autoridade para falar de reconstrução de sim. casamento. E lá atrás, quando eu comecei minha caminhada com Jesus, o meu pastor falava assim, filha, é na sua dor que Deus vai te usar. É na sua dor, permanece firme, que Deus vai te usar, vai te levar a lugares. E eu falava assim, gente, pastor tá doido, a minha dor vai me usar, tá doido, né? A gente não entende, gente. Quando alguém fala isso com você, você fala assim, pastora tá doido, falar que na minha dor eu vou ser lapidada para ser usada. E é lá, eu tenho alunas, vamos supor, que já tentou suicídio, que já teve dificuldade no casamento, e todas as pessoas que chegam para elas, quem tentou suicídio, chega gente que tentou suicídio. Quem foi usuário de droga, chega quem é usuário de droga. É na sua dor que Deus vai te tratar, vai te lapidar e fazer você um diamante. Diamante não nasce pronto, né, pastor? Diamante tem Aleluia. que ser forjado, tem que ser É lapidado. verdade. É isso que Deus está fazendo conosco. É Ele está isso. nos lapidando. Ele está nos forjando para a gente brilhar, né? Brilhar em outras ações, brilhar em outros lugares, né? As meninas estão profetizando sobre a nossa vida. Eu vou ler o Sim, eu livro tô de Ezequiel lendo ao aqui. destaque bonito Eu e tô darei um grande lendo, tô testemunho. lendo, tô lendo Isso é só cada. agora. É, É isso aí é Laurineia, né? é, Laurineia, que Deus possa te abençoar abundantemente. A gente estava falando sobre paternidade, né? Ela disse que o pai dela era violento, mas ele nunca tocou a mão nela. Olha, né, Jesus, o nosso Pai Celeste, ele cuidou tanto dessa mulher que hoje ela está aqui nessa live profetizando sobre a nossa vida, pastor. E eu recebo. Nós recebemos cada palavra que Deus possa abençoar e derramar sobre a vida de cada uma de vocês. Como a pastora falou, né? Abrindo essa live, nós somos improváveis de Deus. A gente nem merecia, sabe, fazer parte desse livro, porque a palavra de Deus diz em Salmos, né, que quando o Senhor mudou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvor, e se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós estamos aqui hoje para dizer para vocês que a gente nem colocou a mão nesse livro, mas a gente já está anunciando que grandes coisas o Senhor tem feito sobre nós. E por isso nós estamos alegres. Só de saber que esse livro vai alcançar, olha, ele vai estar na mão aí da Laurineia, indo lá no avião. Gente, eu nunca andei de avião. nem eu, nem eu. Eu nunca andei de avião. E o meu esposo falou assim, amor, nós vamos de avião. Ele já andou muito de avião, já viajou muito de avião por causa do trabalho dele. Ele falou assim, amor, nós vamos de avião. E eu falei, tem certeza? A gente sempre costuma viajar em família de carro. A gente já foi para Minas de carro, 6, 7 horas de viagem. Mas ele falou assim, dessa vez a gente vai de avião e Deus vai prover. Vai ser uma experiência nova para você, para os meninos, né? Nós temos 2 filhos. E eu falei assim, Senhor, eu nem esperava escrever um livro, mas esse livro, fazer parte desse livro, né? Que dirá, é, que dirá andar de avião. Glória a Deus, né? E é tão lindo, né, pastor? Esse dia, meu marido teve uma visão assim que eu nunca esperava de ouvir dele. E ele falava assim, né? Ele teve uma experiência aqui em casa com o Espírito Santo e ele falava assim, ó. Ele falava chorando, as lágrimas correndo, e falava assim, ó, eu tô te vendo na televisão. Tô te vendo na televisão, e Aleluia. aí embaixo está sentado seu pai, sua mãe, os nossos filhos, a minha mãe, a sua sobrinha Ana Júlia, e ele foi falando, sabe? E ele falava assim, você crê, e as lágrimas correndo, assim. E ele falava, e ele arrepiando, e a minha menina do lado dele de 13 anos falou, nossa, eu tô ficando tudo arrepiada. Falei, meu Deus, meu Deus. E Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, a hora É que ele verdade. quer. Só que a gente só tem que ficar com os ouvidos atentos e pegar aquilo ali e enxergar com a visão de Cristo. Porque às vezes alguém te entrega alguma coisa. Eu falo muito com a Laurineia, sabe, pastora? A Laurineia tem um testemunho lindo. A Laurineia foi liberta
das drogas, foi liberta dos vícios, foi liberta da homossexualidade. Glória a Deus. Uma mulher apaixonada em Deus, com sede de fazer tudo para Jesus, né? Ela tem um sonho aí de ser missionária, de ir na África. E eu falei com Já ela tá ontem que ela vai sendo. na África. Você já está sendo missionária, irmã. Você está falando pro Rio de Janeiro. Ô, Glória. Vai na África no nome de Jesus Cristo, e eu falo muito com ela que ela tem que abrir mais a boca. E às vezes as pessoas querem nos diminuir. Ah, você é pequena demais, você não sabe falar, você não vai em lugar nenhum. Eu falo com ela, entra no ouvido e sai no outro. É a visão de Cristo. Já viu você sentada lá no avião, lendo o nosso livro e indo para a África. Né, Amém. pastor? Ai, Jesus, nós iremos. Vocês ficaram no lugar de honra e eu pagarei outra vez. Jesus vai pagar para que eu darei um grande testemunho. Glória a Deus. Tenho sede e fome. Eu tenho falado muito com elas para a gente declarar para o Senhor essa sede e essa fome que a gente tem. Quanto mais a gente declara, quanto mais Ele entende que a gente deseja, mais Ele derrama sobre a nossa vida. Quanto mais a gente busca, mais a gente jejua, mais a gente ora, mais a gente adora, mais Ele derrama sobre a nossa vida. Só que Ele precisa saber que a gente tem esse desejo e essa fome e essa sede dele. Que eu creio que grandes coisas o Senhor fará no nome de Jesus. Amém? Amém. Mais alguma coisa, pastor? Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Nós vamos orar para encerrar, né? Agradecer cada mulher que passou aqui. Amanhã teremos outra convidada. Essa semana está cheia de bênçãos aí, né? Cheia de mulheres, cheia de presença para derramar um pouquinho sobre as nossas vidas. Creio, assim, que você que está aqui, não perca mais nem um dia. Você que não me segue, pode aí me seguir, se for do desejo do seu coração. Quem não segue a pastora, né? Segue a pastora aí, para você ver aí, né? As maravilhas que Deus vai fazer. O que a gente está contando aqui, né, pastora? Não é nada pela gente, é pelo Senhor. É para que a glória dele venha se manifestar. E que você se inspire nessa história, para falar assim, eu também vou contar a minha história. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Não é sobre nós, é sobre ele. Amém? Aleluia. Amém, pastora. Eu quero honrar a Deus pela sua vida, quero ser grata por estar aqui nessa manhã. É uma manhã improvável também para mim. Eu não tenho esse tempo na segunda-feira de manhã, né, para parar e ter esse tempo de qualidade aqui. Nunca fiz uma live na segunda-feira, sempre no final de semana, mas aprove o Senhor nos dar mais essa oportunidade, conhecer aí essas mulheres maravilhosas. E eu quero profetizar aqui sobre essas mulheres, sobre a Laurineia, sobre cada uma dessas mulheres que estão aqui, que assim como nós estamos escrevendo e contando a nossa história, que vocês também vão escrever e vão contar a história de cada uma de vocês. Quero profetizar, Laurineia, sobre a sua vida, sentir no meu coração, sabe? De que você precisa escrever a sua história, você precisa escrever para os 4 cantos dessa nação, para que, assim como eu aqui no Rio de Janeiro, leia a sua história. Em nome de Jesus, que você possa gerar esse desejo no coração, que vocês que estão aqui possam gerar esse desejo no seu coração. De assim como a pastora falou, né? A oportunidade ela foi nos dada por Deus, mas você pode começar a colocar a sua história lá no Instagram, na sua página. Você pode falar o que Jesus fez por você, porque Jesus ele ainda transforma hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, compartilhem as histórias de vocês. Não cessem de falar das maravilhas que o Senhor fez sobre a sua vida. Não cesse de declarar aquilo que Deus fez na sua vida, porque a sua história vai alcançar outras mulheres. E aí, quando eu ouvi, olha como é que Satanás é, né? Quando eu participei da última, da semana passada, do encontro, né, com a Maeva e as mulheres, né, para fazer um alinhamento ali, que eu contei a minha história. Eu nem contei isso para a Maeva ainda. Eu contei a minha história, né? A gente começou a live, era 9 da noite, terminamos meia-noite. Marido estava viajando, eu falei, é agora, é a deixa. Vamos lá, vou participar dessa live, porque os horários eram ruins, era bem tarde e eu não tinha como. E aí nesse dia, nessa semana, marido viajou, eu falei, vou participar. Quando eu ouvi todas as histórias, eu saí, compartilhei, e aí eu finalizei a live, fui dormir e o primeiro pensamento foi: a sua história foi a que menos teve significância.
E aí Você eu falei acredita assim, que aí passou isso na minha cabeça também, pastor? passou, olha isso. E eu deitei, eu falei, Senhor, a minha história não teve relevância diante de tantos testemunhos que aquelas mulheres contaram. E aí eu fiquei com um abatimento de alma, eu fiquei entristecida, fui dormir. E no dia seguinte eu compartilhei isso com meu marido, ele estava em outro estado. E aí ele falou assim, amor, a sua história ela vai alcançar vidas em vários lugares, porque foi Deus que te colocou ali. Então, muitas das vezes, mulheres, olha, eu sou uma pastora, 13 anos, vou fazer 13 anos agora esse ano. E mesmo assim, nós sofremos esses dardos inflamados do inferno. Então, não se diminua. Não se diminua porque Satanás ele bate a porta, ele fica rodeando a terra para tentar lançar sobre nós, trazer na nossa face os nossos pecados, os nossos erros, dizer para nós que a nossa história não tem valor, mas você tem valor para Deus. A minha história vai alcançar vidas sim. A história da pastora Andréia vai alcançar vidas sim. E a sua história, por menor que seja, vai alcançar vidas sim. Porque Deus alcança pessoas, é quem Ele quer alcançar. Então a palavra que eu deixo para o seu coração é: vai com medo mesmo, só vai, não para. Porque água parada dá lodo. Isso. Movimenta as águas hoje, né? Movimenta as águas. Eu Fala, Senhor, eu vou orar sem vontade, eu vou ler a Bíblia sem vontade, eu vou jejuar sem vontade, eu vou participar sem vontade, eu vou mesmo sem vontade, eu vou declarar que eu tô bem, que eu tô com saúde, mesmo com um zumbido aqui no ouvido, eu vou assim mesmo. Amém? Eu agradeço muito, pastora, por esse convite. Eu tô sentindo aqui a presença do Senhor do início ao fim. Desde o momento de abertura, eu estou sim sentindo a presença de Jesus. Quero abençoar sua vida, honrar seu ministério, sua casa. Vou participar das suas lives, assistindo outras vezes, sim. Que Deus possa abençoar sua vida abundantemente e a gente nos vê lá em São Paulo, né? Nunca Glória a fui em Deus. São Paulo também. Não? Glória a Deus, né? Deus é lindo, né? E eu já tinha falado com a Laurineia para ela pôr no papel e escrever, porque a história dela é muito forte, pastor. Ela teve um AVC, estava na cama, usando fralda descartável, não andava, ficou na cadeira de roda, o Senhor tirou ela da cadeira de roda, hoje ela já anda, ela já tem uma dificuldade de um lado dela ainda, mas eu creio que o Senhor vai curar, no nome de Jesus. Em Então, nome de assim, Jesus. o que Deus fez na casa, na vida dela é milagre atrás de milagre. Então, assim, ele quer que ela conte isso nos quatro cantos da terra. E ela colocou aqui que ela não sabe mexer no Instagram, né? E eu falo assim, não limita Deus, né? Porque eu não sabia mexer no Instagram quando eu comecei, não, pastor. Eu não sabia abrir uma live, eu não sabia fixar a mensagem, eu não sabia virar a câmera. E Deus foi lá e colocou anjos do meu lado para me ajudar, para fazer arte para mim. Então, assim, você só precisa de falar para ele que você vai, que você quer obedecer. O resto, ele vai colocar Amém. anjos do seu lado para te ajudar no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém, pastora. Só vai que o Senhor te capacita no meio do caminho, né? Que a gente fez, a gente só tá indo. E Deus está abrindo uma vermelha para a gente passar. A gente não sabe de nada, a gente começou o livro, a gente não sabia o que ia falar ainda, porque milagre tem demais, né, pastor? É Porque se for para a gente contar os milagres verdade. de Deus, a gente vai escrever infinitamente livros e mais livros. Mas o que a gente escreveu ali, né, o que você falou aí, né, que Satanás julgou aí na sua mente aí, né, que a sua história foi a menos impactante. Depois eu parei e pensei, eu escrevi o que Deus queria que eu escrevesse. E Sim. eu falo muito, né? Eu sou muito simples, humilde, e as pessoas que chegam para mim são essas pessoas simples e humildes, igual eu. Então a gente vai conectar, igual eu te falei, quando a gente faz live, vem para o Instagram, você vai conectar as pessoas que são igual a você, que são parecidas com você. Às vezes, se eu chegasse aqui muito espalhafatosa, cheia de coisa, cheia de maquiagem, eu não ia conectar essas mulheres que estão comigo. Então, cada uma vai conectar com as mulheres que se inspiram ali no seu perfil, no seu jeito. Então, assim, gratidão, gratidão, gratidão. O Senhor aí faça infinitas na sua vida, né? Creio que a sua história, que você achou que era tão pequenininha, e essa história, assim, eu já tô louca para ouvir sua história, ler sua história, porque veio aqui na minha cabeça uma coisa que eu tenho falado muito, é a religiosidade, que
tem matado muitas pessoas. E pelo que eu entendi, a sua história vai encaixar nisso que eu venho falando Vai. muito. Então, assim, pare e pense quantas pessoas que têm ali um abuso espiritual e às vezes desiste da caminhada com Jesus, fica chateada às vezes com Jesus, achando que Jesus não é bom, que Jesus não faz, por de tanta opressão que elas sentem, às Sim, vezes, dentro da própria igreja. Então, assim, sim. eu creio que muitas pessoas, igual eu te falei, vai chegar em lugares que pessoas vão falar assim, meu Deus, eu estou passando isso nessa igreja aqui. Como que a história dessa pastora me inspirou? A gente tem que contar por isso, gente, porque tem gente morrendo, tem gente desistindo, Sim, tem gente parando no meio do sim. caminho. E outra coisa, pastor, você está lançando seu livro agora vem para a rede social contar essa história. Porque tem muitas pessoas Amém. morrendo aqui na rede social e não está sabendo para onde ir, como ir, ela vai se inspirar na sua história. Eu falo muito, vai lá no destaque, deixa lá gravadinho um pouquinho da sua história, que todo mundo que entrar no seu perfil vai lá e vai ver, ó, essa aí, eu me inspirei nessa aí, porque cada pessoa vai inspirar com uma de nós que está ali, porque cada uma tem uma história. Eu, sábado, eu fui convidada para participar de um devocional da CLA lá nos Estados Unidos. E ali tinha Estados Unidos, Angola, se não me engano, a África e Brasil. Olha só o que Deus faz. Quantas nações unidas numa tarde de sábado, 4 horas da tarde. Através do quê? Da rede social. Então, assim, Aleluia. a gente não pode ficar com a boca fechada, a gente não pode parar. Não pode. Amém, Deus, pastor. assim, e uma coisa que eu falo, pastora, quando ele voltar, que está breve a volta dele, ele vai falar assim, pastora, quantas pessoas você ganhou lá no seu Instagram que eu deixei tantos seguidores para você? Você vai falar assim, ó, nenhuma. Você fala, pois é, você não me obedeceu. Então tem gente aí que tá com milhões de seguidores no Instagram e às vezes está tão preocupada lá dentro da igreja que não está ganhando ninguém dentro da igreja, mas às vezes Deus quer te usar lá no seu Instagram, lá no seu Facebook, lá no TikTok, que eu vejo mais hoje TikTok com mensagens bonitas, mensagens da Bíblia, uma palavra. Quantas pessoas você pode inspirar? Falo que, né, Sim, meninas, eu tenho meninas aqui que me seguem de 20 anos, que se for lá pro TikTok, quantas meninas que às vezes elas vão se inspirar, meninas que estão querendo cortar pulso, querendo suicidar, através só de você abrir sua boca. é Então, não fecha a verdade. boca, não. Eu falo muito. Quando a gente fecha a boca, a gente está sendo egoísta e pessoas estão morrendo. Amém? Amém, pastora. Amém. Deixa eu só ler o que a Neia pôs aqui, ó. Hoje chorei muito cobrando Deus, não sei se errei. Sempre converso com pessoas, afirmo, darei um grande testemunho, sei totalmente, completamente. Jesus me entregou isso, minha igreja se calou dos meus milagres. Essa união na casa do Senhor está faltando. Isso do que disputa. Gente, isso aí tem muito, né? Por isso que eu acho importante esse assunto que a pastora vai contar no livro, porque hoje eu fico muito chateada que às vezes as igrejas estão mais preocupadas com dízimo, estão mais preocupadas com dinheiro, né? Às vezes a pessoa quer ir lá contar um testemunho para edificar e glorificar o nome do Senhor. Às vezes as pessoas têm medo de estar roubando a glória dela, porque ela está preocupada que a glória dela não é de Jesus. Às vezes você vai pregar numa igreja, chega lá, a pessoa não quer que você fale aquilo que Deus te entregou para falar. Ah, não, que aqui é assim, é assim. Então, assim, tem muitos assuntos relacionados nisso, né? E você só continua Amém. falando, só continua enxergando que Deus já te deu, porque Ele é fiel para cumprir e vai cumprir no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele começou e terminará. Vamos tirar uma fotinha aí para a gente postar, pastor? Vamos. Deixa eu tirar os comentários aqui. Já tirei uma aqui. Vocês tiram uma foto aí, mais as duas lá, fala o que Deus falou com você, né? Gratidão por cada mulher que esteve aqui, né? Escutando um pouquinho aí da nossa história, da história da pastora, que eu creio que inspirou muitas mulheres aqui, no nome de Jesus Cristo. E que fique para vocês hoje. Não deixe o espírito de intimidação para vocês. Amém? Ora para nós Amém. finalizando, pastora, para a gente encerrar. Eu falo, pastora, que às vezes a gente vem aqui para falar 20 minutos, mas falar de Deus é tão maravilhoso, deixa Não a é? gente o dia inteiro. Não é verdade? Amém. Vamos orar então. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Que manhã maravilhosa, que manhã de despertamento, que manhã, que presença, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor faz infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Nem essa live, Senhor, esse encontro com essas mulheres maravilhosas estavam
na agenda humana, mas estava na agenda dos céus. Eu te louvo pela vida de cada uma delas, cada lugar, cada família alcançada nessa manhã. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Te louvamos porque a tua presença ela é real e nós cremos que o Senhor que começou a boa obra na vida de cada uma de nós terminará, porque o teu nome é Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que faz, o Deus de agora. Te louvamos e te honramos por esse tempo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, né? E eu creio que essa conexão foi conexão do céu, que eu creio que ainda muitas coisas virá através das nossas Amém. vidas, né? Eu falo que o Senhor não une pessoas, Ele une propósitos. Amém? Deus te Amém. abençoe, pastor, um dia Amém. abençoado e gratidão pelo seu sim hoje. Amém. Deus abençoe a todas vocês. Beijo. Beijo, beijo.